João 8, de 1 a 11, aos humilhados uma nova chance. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. Todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Amém. Louvado seja o Senhor. Para iniciar essa mensagem, eu gostaria de contar uma história. A história chamada Maravilhosa Graça. Diz assim: alguns anos atrás, numa igreja na Inglaterra, o pastor notou um ex-assaltante se ajoelhando para receber a ceia do Senhor, ao lado de um juiz da Suprema Corte da Inglaterra. O juiz era o mesmo que, anos antes, havia condenado o assaltante a 7 anos na prisão. Após o culto, enquanto o juiz e o pastor caminhavam juntos, o juiz perguntou: Você viu quem estava ajoelhado ao meu lado durante a ceia? Sim, respondeu o pastor. Mas eu não sabia que você havia notado. Os 2 homens caminharam em silêncio por alguns momentos. Daí o juiz disse: Que milagre da graça. O pastor concordou: Sim, que milagre maravilhoso da graça. Daí o juiz perguntou: Mas você se refere a quem? O pastor respondeu: É claro, a conversão do assaltante. O juiz falou: Mas eu não estava pensando nele, estava pensando em mim mesmo. Como assim? Perguntou o pastor. O juiz respondeu: O assaltante sabia o quanto ele precisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados. Mas olhe para mim. Eu fui ensinado desde a infância a ser um cavalheiro, a cumprir a minha palavra, fazer minhas orações, ir à igreja. Eu passei por Oxford, recebi meu diploma, fui advogado e eventualmente tornei-me juiz. Pastor, nada a não ser a graça de Deus podia ter me levado a admitir que eu era um pecador igual àquele assaltante. Levou muito mais graça para me perdoar por meu orgulho, minha confiança em mim mesmo, para me levar a reconhecer que não sou melhor aos olhos de Deus do que aquele assaltante que eu mandei à prisão. E que maravilhosa é a graça de Deus. Boas pessoas só não entram no céu porque o seu orgulho as impede de chegar ao Salvador. Meus irmãos, o texto de João, capítulo 8, todo aquele acontecimento com essa mulher pecadora ocorre no pátio do templo. Seja a igreja, seja a sinagoga, seja o templo ali dos judeus. Aqueles lugares deveriam ser lugares exclusivos de ensino, lugares exclusivos para oração, para a consagração da vida, mas de fato não eram. Jesus precisa purificar o templo, porque tudo acontecia naquele espaço. Não sei se você se lembra de Marcos 11, 17, quando Jesus diz: a minha casa será chamada casa de oração,
para todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. O que vemos aqui em João capítulo 8 é uma sociedade injusta, uma religião injusta, religiosos sem a graça de Deus, acusando uma mulher. Podemos pensar um pouco nessa narrativa. Qual é a intenção dessas pessoas? Pessoas que conheciam a lei, pessoas que estavam num lugar santificado, no templo, mas que tinham outra intenção no coração. Primeiro, eles levaram apenas a adúltera para ser julgada. E o adúltero? Onde estava? Como aqueles homens conseguiram ficar sabendo dessa situação? O que estava no coração, na mente daqueles homens? É claro que eles não estavam preocupados com a santidade do povo, com a disciplina espiritual, ou muito menos preocupados com o pecador para ser restaurado. Aqueles homens questionam Jesus sobre a situação daquela mulher, mas nós sabemos que eles queriam pegar Jesus em contradição. Qualquer resposta de Jesus seria uma forma de condená-lo. Toda essa intriga acontecendo no pátio do templo. Toda essa situação na casa de Deus. Não era a primeira vez que o templo foi usado para discutir questões pessoais, intrigas, ou até mesmo discutir a morte de Jesus. Também não é de estranhar no nosso templo coisas mais ou menos desse tipo acontecerem dentro dos templos, que aliás estão fechados, né? O templo deveria ser esse lugar de santidade, de oração, lugar de consagração, lugar de encontro com Deus, com a sua palavra, lugar de perdão de pecados. Mas Jesus leva aquela geração a pensar, a olhar para dentro de si mesmo. E nessa noite eu gostaria que você olhasse para o seu coração, para dentro de si mesmo. Meus irmãos e irmãs, o Senhor tem algo para nos ensinar hoje, sobre pecado e sobre restauração. E aos humilhados, uma nova chance, assim diz o Senhor nesta noite. Em primeiro lugar, meus irmãos, se tratando desse texto muito conhecido, o pecado é uma questão de consciência. É isso que Jesus quer levar aquela geração a entender o pecado como Deus entende. Muito difícil porque somos pecadores. Tentamos nos justificar. Tentamos dar um jeito ali no nosso pecado. Mas uma das características do ensino de Jesus é levar os seus ouvintes a pensar. Jesus não apenas ensinou, mas ele também perguntou. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, conhecida tanto fora da igreja quanto no meio eclesiástico. Lá em Lucas, capítulo 10, Jesus pergunta no final desta parábola: qual destes três me parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Ou seja, Jesus faz uma pergunta para levar aquela geração, para levar aqueles ouvintes a pensar. Meus irmãos, Jesus é o mestre por excelência. Não apenas ensinou, não apenas curou, não apenas fez sinais, mas levou também as pessoas a olharem para si mesmas. E eu creio que isso é um grande avanço no nosso cristianismo, quando nós conseguimos olhar para o nosso pecado, para o vazio do nosso coração, quando nós conseguimos olhar o quanto nós precisamos de Deus. Temos a tendência de minimizar o pecado. Você já deve ter visto alguém falar assim: olha, eu não sou tão mal assim, eu não sou tão ruim quanto pareço, eu não sou tão pecador quanto o outro, não sou daquele jeito. Meu pecado precisa ser olhado com microscópio, enquanto o do meu irmão ele precisa ser olhado com um telescópio, de tão grande que ele é. Temos a tendência a minimizar os nossos erros. Deus quer nos levar essa noite a pensar: como estou tratando aqueles que não foram alcançados pela graça? Como é a minha atitude
para com aqueles que ainda não chegaram à maturidade, ou ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Geralmente, nós temos essa atitude de exclusão, ou até mesmo, isso é terrível, acharmos que somos melhores do que aqueles que não foram alcançados pela graça. Em Mateus capítulo 5, versículo 43, um texto desafiador. Mateus 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Versículo 48, portanto sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Um texto desafiador, para nós sermos perfeitos, Nós já estudamos esse texto. Perfeito, ali no sentido, no grego, de ser completos, de sermos maduros, caráter transformado por Deus. E quanto mais nós somos transformados, quanto mais nós conhecemos a Deus, o seu poder transformador, conhecemos a sua graça, mais esse poder nos dá condições de suportar, de amar, condições de conviver com aqueles que são diferentes de nós, com aqueles que ainda precisam de transformação. É fato que Deus tem um alto padrão de vida para a sua igreja. Alguns textos, quando nós nos deparamos com eles, nós olhamos e clamamos a Deus: Senhor, quão distante eu estou disso. Mas, como igreja, meu irmão e minha irmã, nós podemos tentar. Nós podemos insistir, porque o Senhor nos dá novas chances. Também nós devemos dedicar novas chances para os nossos irmãos, para aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Em segundo lugar, diante do pecador, podemos condenar ou libertar. Aquela geração usa a lei de uma forma ali cruel. Aqueles homens que não conseguem olhar para si mesmos. Eles querem ali um veredito do Senhor. E de fato, o único que poderia tirar uma pedra ali é Jesus. No versículo 8, Jesus abre mão do seu direito e se abaixa e continua escrevendo no chão. De fato, meus irmãos, nós só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a cada um de nós. Você e eu só podemos conhecer a Deus porque Ele, na sua intensa e imensa misericórdia, Ele resolveu se revelar a cada um de nós. Isso não partiu do nosso coração pecador. Não foi um belo dia que você acordou e falou assim: olha, eu preciso aceitar Jesus, eu preciso tomar um jeito na minha vida. Não. Foi o amor de Deus que amou primeiro. Foi a graça do Senhor que buscou. Você, a sua família, você que está me ouvindo, você que já entregou a sua vida para Jesus, a graça de Deus nos convenceu, nos chamou. A graça irresistível. Deus poderia se revelar um Deus tirano, um Deus que não suportava de jeito nenhum a raça humana. Porém, quando Jesus vem, Jesus ele aproxima, Se o salário do pecado é a morte, a separação eterna. O sangue do Senhor Jesus nos aproxima a uma nova vida. Deus poderia se revelar um Deus irado e acabar com tudo. Mas Ele ama de tal maneira, Ele ama de maneira incondicional. Versículo 8, Jesus está ali escrevendo no chão. O que será que Jesus estava escrevendo, hein? Poderia ser os pecados daquelas pessoas, que estavam condenando uma mulher, mas a mente deles acusava cada um o seu pecado.
Diante do pecador e do alto padrão da palavra de Deus, podemos construir muros ou pontes. Diante da palavra e do rigor das Escrituras Sagradas, podemos construir muros, isolando pessoas da comunhão, isolando pessoas do reino de Deus, ali impedindo pessoas de serem restauradas. Ou podemos construir pontes, e a ponte ela liga, a ponte ela une. Qual tem sido a sua posição perante aqueles que ainda não foram alcançados por esta graça? Lembrando que nós também somos pecadores, não é verdade? Eu gosto muito do que Davi ensina no Salmo 19. Davi foi esse personagem que foi fundo na comunhão com Deus, mas também experimentou o gosto amargo do pecado. E no Salmo 19 ele escreve: quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem, assim serei uma pessoa direita. Ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Diante do pecado, diante do pecador, podemos condenar, podemos libertar, lembrando que nós mesmos fomos libertos pelo Senhor. E o Senhor usa homens e mulheres, alcançados pela graça de Deus, para espalharem essa graça, para levarem esta libertação àqueles que necessitam. Em terceiro lugar, diante do pecado, é necessário uma atitude. Eu não estou dizendo aqui que o Senhor Jesus aceita todo mundo e pode fazer o que quiser da vida cristã, e é tudo uma festa. Não. É necessário uma atitude, tanto para aqueles que estavam condenando, para aquela mulher que já estava condenada por aquela multidão. Diante de Jesus estavam homens frios, calculistas, religiosos sem escrúpulos, religiosos legalistas, usando a lei para torcer a verdade, para fazer aquilo que eles bem entendessem. Você conseguiria imaginar o coração desses acusadores? O judaísmo no Novo Testamento era uma religião que rejeitava os samaritanos, que rejeitava os excluídos, que rejeitava os pecadores, que rejeitou o próprio Messias. João 1,11, veio para o seu próprio povo, mas o seu povo não o recebeu. É aqueles homens que detinham ali as escrituras, que tinham as suas práticas religiosas, estavam tão viciados, tão fechados, tão cegos ali no seu mundinho, que não conseguiam ter uma atitude que de fato honrasse a Deus. Era necessário uma atitude para restaurar a mulher e para restaurar aqueles homens que a estavam acusando. Aquelas pessoas estavam diante daquele que pode quebrantar corações. Diante do Senhor Jesus, somente Ele pode transformar vidas. É somente o Jesus das Escrituras, Jesus, Filho de Deus, o Verbo vivo encarnado, somente Ele pode transformar o seu coração nesta noite, transformar pecadores em santos, transformar religiosos em avivados. Talvez tenha algum pecado que esteja atrapalhando o seu crescimento, esteja atrapalhando a sua caminhada, esteja atrapalhando a sua mente, a sua vida. Meu irmão, minha irmã, o pecado tira a nossa autoridade, o pecado nos exclui, nos tira da presença gloriosa de Deus. É necessário uma atitude para nós vencermos e vivermos na presença de Deus. Talvez o seu coração esteja frio como daqueles religiosos, que se justificam, que já na sua mente não tem mais o confronto das Sagradas Escrituras.
Talvez o seu coração esteja duro, esteja necessitado, porque nós precisamos de um avivamento, meus irmãos e irmãs. Um avivamento vindo das Escrituras, vindo do alto, vindo da vida de oração, vindo de uma vida de confissão de pecados. Há esperança para aquele que tem o seu coração quebrantado e contrito na presença de Deus. Um capítulo anterior aqui em João, capítulo 7, nós vemos uma situação, eu gosto muito desse texto, porque aqueles que acham que não tem jeito, aqueles que acham que já não tem mais esperança, há esperança para você. Capítulo 7, versículo 32, diz assim: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Versículos 45 a 47. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Versículo 47. Os fariseus disseram aos guardas: será também que vocês foram enganados? Olha que interessante. Aqueles guardas, né? Aqueles soldados, aquelas faces rudes, aquele semblante pesado, são enviados para prenderem o Senhor Jesus. Mas diante da mensagem do Senhor Jesus, aqueles corações duros, aquelas faces ali embrutecidas, começam a estar ali a desfazer. Talvez uma lágrima ali nos olhos de um soldado, talvez ali um nó na garganta de outro, e eles voltam ali para os religiosos. Olha, nunca ninguém falou como aquele homem. O Senhor Jesus pode converter corações. O seu Santo Espírito pode salvar o mais vil, o mais terrível pecador. A graça de Deus, enquanto o pecado nos nivela para baixo, a graça de Deus nos nivela para cima. Ele tem poder de restaurar a sua família, Ele tem poder de restaurar a sua vida. Creia nisso. O Senhor nos dá novas chances, o Senhor cuida de nós. Ele está com suas mãos abertas, Ele está disponível para cuidar de nós, tratar do nosso coração, para nos salvar. Em último lugar, Jesus nos ensina que como pecadores precisamos de graça, precisamos de arrependimento. Versículo 9, Jesus diz assim: mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Você consegue imaginar essa situação? Né? Todos ali com as suas mãos cheias de pedra, e diante da presença de Jesus e da sua palavra, aquela cena foi sendo transformada. Nos mostra que todos foram embora, começando pelos mais velhos. Meus irmãos, olha, uma certeza cada dia eu vou tendo, que a idade vai chegando, e com ela a percepção do pecado vai se tornando ainda maior. A percepção de quem nós somos, a percepção de quem Deus é, a percepção da dependência de Deus. Quanto mais nós vamos passando as nossas primaveras, os nossos dias, isso vai ficando cada vez mais claro. Quanto nós dependemos desse Deus gracioso, desse Deus misericordioso. Aqueles homens, deixando as suas pedras, as suas acusações, eles foram embora. Mas Jesus não foi. Jesus ficou ali com a pecadora, com aquela mulher naquela situação vexatória. Eu me lembro de 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha que privilégio.
Olha que privilégio que Deus nos dá. Se Ele não nos abençoasse com nada, não abençoasse com nada desse mundo e nos apenas salvasse, isso já não seria o suficiente? Sermos chamados filhos de Deus. Este é o convite da palavra de Deus para as nossas vidas. A presença de Jesus salvou uma mulher adúltera e tocou no coração daqueles que tinham pedras em suas mãos. Nesta noite, as mãos do Senhor estão estendidas, dispostas a restaurar. Meu irmão e minha irmã, Jesus não foi embora. Jesus não te abandonou. Jesus quer restaurar corações adúlteros. Jesus quer restaurar corações de pedra. Enquanto todos foram embora, Jesus permaneceu. Talvez você que está me vendo nessa noite, talvez as expectativas foram embora, talvez os amigos foram embora, a esperança foi embora, mas Jesus não foi embora, meu irmão e minha irmã. Ele está aí com você e esta palavra é para você. Para você que foi humilhado, para você que foi ali numa situação vexatória, para você que precisa desse encontro com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus que nos ama incondicionalmente. Não há um pecado abominável que Cristo não possa perdoar. O Senhor deseja restaurar o seu coração nesta noite. E Ele nos diz: também eu não condeno você, vai e não peques mais, vai e beba dessa água da vida, uma vida em profundidade, em abundância, uma vida que conhece a Deus, os seus desígnios, o seu propósito. Fomos alcançados por esta graça, imerecedores. Ele nos chama de filhos. Que privilégio! Quando nós entendemos quem é Cristo, quando nós entendemos o que é o seu amor por nós, meus irmãos, nós temos que abrir mão de tudo para tê-lo. Na verdade, pensando, abrir mão de quê? Que segurança e que certeza nós temos nesta vida? Alguém pode me dizer? Na verdade, nós não estamos abrindo mão de nada para ganhar tudo. Nós não estamos abrindo mão de nada, nós estamos perdendo nada para ganharmos a vida abundante, a vida eterna. Eu convido você a viver esse amor, esta graça, a reconhecer o tesouro que nós temos, a vida que nós temos em nossas mãos. Para encerrar, eu queria terminar com duas frases. Uma de Pedro. Pedro foi um homem em toda a sua rusticidade, em toda a sua simplicidade, ele entendeu quem de fato era o Senhor. Em João 6,68, Pedro diz: Senhor, para onde iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Pedro reconheceu que ele estava diante de Deus, do Senhor Todo-Poderoso. Para finalizar, uma frase de um missionário chamado Jim Elliot. E ele diz assim: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não se pode perder. A salvação está disponível para todo aquele que nele crê. Aos humilhados, uma nova chance. Assim diz o Senhor, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Oremos.